Bem-vindos ao podcast narrativo Envelope Amarelo. Preparem-se para mergulhar num mundo de mistério, paixão e reviravoltas. Acompanhem a história de um amor que é quase proibido, que começa com um simples toque de mãos. Quando o passado se vai desenrolando, descobrimos segredos escondidos. Vamos juntos nessa descoberta, atrás da verdade de uma história marcada pela paixão, pelo amor, mas acima de tudo marcada pelas vidas. Afiem os ouvidos e preparem-se para a jornada emocionante do Envelope Amarelo. Primeiro capítulo, um simples toque de mãos. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo. O salão-mor da mansão principal da herdade dos Três Coelhos estava ricamente preparado para uma enorme festa. Era a festa anual que os Fragão de Mendonça ofereciam à alta sociedade europeia. Dir-se-ia que, naquele dia, todos os anos, Sintra era o centro das atenções das elites. A herdade dos Três Coelhos, outrora terras da aldeia de Caçapos, ali nos arredores de Sintra, abria sempre as portas ao mundo social na noite de 20 de março. Festejava-se o final do ano. Os Fragão de Mendonça eram os proprietários há mais de 110 anos, a altura em que herdaram toda a propriedade conferida pela Casa de Habsburgo durante a dinastia filipina a nobres de origem castelhana. Ao longo dos tempos, a aldeia de Caçapos fora diminuindo gradualmente, até um dia, deserta, ser apenas parte da propriedade que viria a ser hoje a herdade dos Três Coelhos. Nos arredores de Sintra, a herdade era uma autêntica ode à história antiga. Possuía ainda algumas das casas restauradas da aldeia, que noutros tempos se alimentava do gigantesco moinho na sua ponta mais alta. Ninguém sabia ao certo porque a herdade tomara o nome de Três Coelhos. Uns diziam que se devia ao facto de Caçapos ser o nome popular para coelhos acabados de nascer. Já outros contavam histórias mirabolantes relacionadas com o Palácio Monteiro dos Milhões, que hoje em dia chamamos de Quinta da Regaleira. Contava-se que os Fragão de Mendonça tinham herdado as terras de forma pouco clara, exatamente na mesma altura em que Dom Carlos I havia distinguido o Barão de Almeida, que detinha claras ligações com a maçonaria e a supostamente extinta Ordem dos Templários. Santiago Fragão de Mendonça, o atual patriarca da família, conhecido pelo Visconde, fazia a última inspeção ao salão-mor da mansão. Isto antes de dar a ordem de recepção aos convidados. Archibald, o sistema só está preparado? E o piano está afinado? Perguntou ao seu mordomo Archibald. Sim, está tudo como pediu o Visconde, assegurou o fiel mordomo. Archibald, mordomo de Santiago Fragão de Mendonça há mais de 30 anos, tinha sido um autêntico general napoleónico. Centenas de empregados e serventes estavam a postos. O catering estava pronto a ser servido, as músicas selecionadas nas mãos dos competentes técnicos de som, o piano afinadíssimo, tudo tinha sido visto ao mínimo detalhe. Cada centímetro do salão estava reluzente, em especial os entalhes dourados que bordeavam os frescos de cada arco das paredes e janelas do enorme salão. O chão, em xadrez creme e castanho dourado, parecia um espelho de pedra, e de forma minimalista, ao centro encontrava-se um precioso piano de cauda, que neste ano seria o único instrumento tocado ao vivo por 3 pianistas conceituados, vindos diretamente da Áustria. Fabuloso, Archibald, fabuloso. Este ano quero que a festa de Pesach fique na memória de todos.
Podemos começar a receber convidados. O Visconde cofiou a sua barba de orgulho e endireitou o peito. Vá, eu desço exatamente numa hora e 43 minutos. O mordomo baixou a cabeça cordialmente, assentindo e agradecendo timidamente. Para, assim que o Visconde deixava a sala, voltar à sala de serventia. Ia começar o 43º pesar dos Fragão de Mendonça. A herdade dos Três Coelhos era um verdadeiro tesouro de história e beleza. Os jardins de entrada eram uma exibição simultânea e extravagante de natureza selvagem e cuidadosamente cultivada. Com flores exóticas e árvores antigas, sussurrava ao vento. Caminhos sinuosos que ladeavam a estrada levavam à fonte, que era feita de mármore com um coelho empinado de bronze no centro e um lago circular com carpas douradas que nadavam sobre a superfície calma. A casa senhorial era um monumento à arquitetura dos tempos antigos, com grandes colunas, janelas com vidraças coloridas e um telhado coberto de telhas vermelhas e negras. O interior era igualmente imponente, com salas de estar elegantes, lareiras monumentais e pisos de madeira polida. Aqui e ali, quadros e objetos de arte. Heranças de gerações passadas adornavam as paredes, contando histórias de antigos proprietários e lendas de tempos já muito idos. Porém, havia algo mais na herdade dos Três Coelhos. Algo misterioso, algo enigmático. As histórias sobre o nome da propriedade e a forma como os Fragão de Mendonça a adquiriram suscitavam sempre dúvidas e especulações. E como um eco de tempos passados, a herdade ainda mantinha as ruínas da aldeia deserta, algumas já restauradas, outras apresentando as marcas do tempo. E isso lembrava a todos a presença de vidas passadas e de segredos escondidos. E foi assim que André viu a herdade, enquanto chegava de carro pela estrada que levava até a entrada principal. Parecia que a estava a ver pela primeira vez. Era quase como se não fosse lá todos os dias. Ao chegar aos grandes portões adornados com um símbolo da herdade, três coelhos em forma de anta carana, ele parou o carro. Olhou para cima, admirado pela beleza da estrutura de ferro forjado que tantas vezes tinha visto, mas que só hoje lhe criava um impacto inquietante. Com passos lentos e meditativos, aproximou-se da casa senhorial, admirando o caminho que se estendia à sua frente. Ele podia ver a fonte com o enorme coelho de bronze, o lago calmo com as carpas douradas e as flores coloridas cultivadas nas margens. Enquanto caminhava, sentiu a tranquilidade do lugar invadir-lhe o coração e a mente, como se estivesse a ser acolhido por um lugar antigo e sagrado. Mas havia algo mais na herdade dos Três Coelhos, algo que hoje sentia de forma ainda mais intensa. Era como se a herdade estivesse a aguardar a sua chegada, como se ele fosse o protagonista involuntário de alguma história misteriosa que se desenrolaria ali. E assim, ele seguiu em frente, decidido a cumprir com o estranho propósito daquele dia. Vestido com um smoking alugado que lhe apertava o corpo e lhe cortava a respiração, avançou com hesitação pelos grandes portões da herdade dos Três Coelhos. Ele costumava ir ali todos os dias da semana, mas hoje era um dia especial. O Visconde Santiago Fragão de Mendonça, proprietário da herdade, havia-lhe enviado um convite pessoal para a grande festa anual que aconteceria naquela noite. Tantas vezes tinha recusado, mas era chegada a altura em que teria mesmo que aceitar. Sentia-se profundamente desconfortável com o smoking que usava e a razão fútil pela qual estava ali. O tecido, áspero, raspava-lhe a pele e a gola apertava-o, sufocava-o. Mas ainda mais sufocante era ter de estar presente naquela festa como se fosse mais um adorno do Visconde. André perguntou-se se alguma vez se havia sentido tão fora do lugar. Mas mesmo assim, ele prosseguiu,
admirando a beleza das árvores centenárias e dos caminhos sinuosos que levavam à casa. À distância, podia ouvir o som dos rios e das conversas animadas dos convidados que se reuniam na varanda a oeste. Enquanto ele se aproximava, o coração começou a bater mais forte na sua garganta. Parecia que acompanhava o ritmo da música barroca que tocava no fundo. André, com passos incertos, penetrou no grande salão de entrada, depois de subir a larga escadaria principal exterior. Tomou uma respiração mais profunda e tentou, em vão, alargar o colarinho apertado para conseguir respirar. Os olhos arregalaram-se-lhe ao contemplar as vestes luxuosas dos convidados que, com graça e elegância, circulavam pelo amplo espaço. Uniam-se grupos de conversa ou deambulavam a passear os copos na mão, muito fino. O smoking alugado, apesar de ter sido escolhido cuidadosamente, agora parecia-lhe ainda mais apertado e mais incómodo, fazendo-o sentir desconfortável e até tonto no meio de tanta riqueza e distinção. O teto alto e ornamentado com estucos e molduras douradas parecia querer imitar as nuvens revoltas lá fora. As paredes, revestidas por têxteis de seda, eram adornadas com candelabros de cristal e quadros de antigos mestres. O soalho, de mármore branco e polido, estava coberto por grandes tapetes persas. Depois, o imenso candelabro central iluminava o salão de entrada com uma luz ténue amarelada que salientava, obviamente, os dourados da sala, criando uma atmosfera de outros tempos. André, sentindo-se cada vez mais pequeno, cada vez mais insignificante ali no meio, caminhava lentamente pelo salão em direção ao Salão Mor, onde a festa certamente estava para começar. Ele admirava os detalhes daquele espaço opulento. No entanto, ao mesmo tempo, não conseguia evitar sentir-se realmente fora do lugar, como um estranho no meio de tanta opulência e sofisticação. Entre os convidados que chegavam, contavam-se inúmeras figuras de destaque internacional que se pavilhavam pela escadaria principal como se a cada passo quisessem gritar a todos os seus títulos nobres, os seus feitos políticos ou uma qualquer outra coisa aborrecida que tinham conseguido depois de serem multimilionários. Os vestidos leves e ricos faziam lembrar as festas de Viena, mas contrastavam com o frio que ainda se fazia sentir nestas noites de março. Contavam-se homens seguidos de smoking similar e que andavam quase em sintonia, fazendo lembrar um bando de pinguins a desfilar por uma escadaria dourada. De entre estes, um sentia-se como o patinho feio do bando e a cada par de minutos agarrava-se ao laço, preso à camisa, como se tentasse tirar, à força, a forca do seu pescoço. Era o nosso André Lopes, o contabilista do Visconde. Havia sido convidado para a festa desde o primeiro ano de serviço. Porém, após 5 escapadelas, Santiago tinha sido perentório sobre a necessidade da sua presença este ano. Na realidade, Santiago Fragão de Mendonça não era conhecido por aceitar um não como resposta. E, assim, lá estava ele, ali, no meio da alta sociedade que respirava ouro e bebia espumante francês. Quando André entrou no Salão Mor, a boca quase que paralisava aberta de espanto. O chão xadrez espelhou a sua cara. Não é que nunca tivesse visto este salão, mas naquele dia parecia saído de um conto de fadas. Os tetos sempre ostentaram aqueles magníficos frescos de nuvens brancas sob um tom azul celeste, mas hoje parecia que ganhavam vida com as luzes douradas dos lustres que se refletiam no chão. Os convivas ricamente vestidos pareciam levitar sob um brilhante lago em xadrez
E o contabilista não sabia se ia ser capaz de tal feito enquanto entrava, a medo, naquele salão. Lentamente, André dirigiu-se até ao canto mais afastado dos convívios que conseguiu, diante de uma imensa janela que dava para os jardins traseiros da mansão. Eis que a visão dos jardins o tranquilizou. Conhecia-os muito bem por serem a sua paisagem diária de trabalho. Gostava em especial da falsa cripta em estilo gótico que ficava ali, no centro do jardim das traseiras. Hoje estava tão iluminada que dizia que estava em chamas, fazendo sobressair as grades em ferro fundido negro que ostentavam o símbolo da herdade, os tais 3 coelhos em formato de antacarana. Os jardins pareciam sair em 3 caminhos diferentes desde este centro de cripta, e cada um tinha o seu tipo de flores, cuidadosamente cuidadas e criadas. As rosas vermelhas, os lírios brancos e as tulipas amarelas. De súbito, toda a sala foi interrompida e André parou os seus pensamentos num sobressalto. Por 7 batidas no chão de uma clava cerimonial, seguidas pela voz do mordomo Archibald, que André conhecia tão bem. Mesdames et messieurs, o vosso anfitrião, que vos recebe humildemente na graça do grande arquiteto do universo e vos deseja um ano de saúde, de força e de união. Apresentou Archibald numa clara alusão à tradição francófona da festa. O muito prezado e ilustríssimo irmão Santiago Fragão de Mendonça. E aí estava Santiago Fragão de Mendonça, exatamente à hora que tinha marcado, com um espantoso smoking de corte francês num tom levemente acinzentado e brilhante. Todavia, não fora pela sua pessoa que as bocas abriram em espanto. O alvoroço, as palmas, eram provocadas pela sua jovem acompanhante, que ele mostrava como quem usa as suas joias de coroa. A jovem era Nadia von Strauss, uma alemã de clara linhagem nobre, a julgar pelo seu nariz aquilino e olhos verdes. Envergava um voluptuoso vestido em pera que lhe acentuava os quadris e salientava a fina cintura. De ombros despidos e mangas semi-transparentes, iniciava num pálido rosa que se confundia com a pele clara e terminava num vermelho vivo junto aos pés, numa cauda longa que escondia os sapatos em salto de agulha e que lhe dava o aspecto de parecer flutuar. E sim, parecia que flutuava ao entrar no salão de braço entrelaçado com o orgulhoso Visconde. O burburinho foi inevitável, o que fez o Visconde emproar-se sobre si mesmo. Ainda que destoasse, no conjunto por estar ligeiramente mais baixo do que a sua acompanhante, ele lá se esticou. Claro que ele notou que isso lhe tirava o protagonismo. Porém, a sua clara importância e influência em cada convidado fazia com que, à sua passagem, houvesse até um leve vergar de cabeça, mais indiferença do que por respeito. Do seu canto, André ficou como que paralisado a fitar Nádia. Era como se dentro dele 1 milhão de sinos dobrasse e o fizesse esquecer até de respirar. Não perguntes, porque tenho os sinos dobram. Pensou, recordando o poema de John Donne. Eles dobram por ti. Caríssimo André, veja que Lester não inventou uma desculpa para vir à minha humilde festividade. Gracejou o Visconde logo que avistou o seu contabilista, que fizera de tudo para ser notado pelo casal. Verdade, Sr. Santiago. Os olhos de André estavam completamente colados no belo rosto da alemã.
Nem eu fazia ideia do que perderia se faltasse uma vez mais. Santiago foi obrigado a encetar as apresentações ante o incómodo olhar do contabilista. Claro. Apresentei a minha amiga e ilustre convidada, Nádia Holmescalz. André tocou, levantando a mão direita de Nádia, seguindo a etiqueta do falso beijamão. Encantado, senhorita. Um leve toque de mãos foi quanto bastou para que também Nádia se perdesse no olhar confuso de André, incapaz de conter algum rubor na face. A festa fica meio ambiente com a sua presença. Ela tentou prosseguir com a etiqueta, dobrando-se ligeiramente sobre os joelhos e baixando a cabeça, só que sem tirar os olhos de André. Bom gosto, senhor. É muito amável. A melodiosa voz de Nádia ecoou interminavelmente na cabeça de André. She starts to turn away when he says hey to me. Break me, let me feel as hurt as you. Push me, crush me. Aqueles escassos segundos pareceram horas de admiração mútua, até que a voz de Santiago os interrompeu com algum escárnio. Então, André, vai requisitar a mão da Nádia por muito mais tempo. Soltou uma leve risada social para desculpar o claro comentário de ciúme. André sentiu uma espécie de abanão, um acordar para a realidade que lhe deixou um amargo de boca e imediatamente usou a mais rápida e politicamente correta desculpa que encontrou. Sim, verdade, senhorita. Fez um sorriso e com o olhar apontou para o pescoço de Nádia. Na realidade, admirava a beleza desse magnífico colar de rubis que tão bem assenta, senhorita. Santiago respirou fundo e soltou uma pequena gargalhada. André, O silêncio de André foi acompanhado de um sorriso planeado que claramente descansou o Visconde, que se apressou a explicar a lógica à sua acompanhante, que sorria verdadeiramente, tendo-se apercebido daquela fuga subtil. mas tu faltaste em trabalho. Querida Nádia, este André, ele é o meu fiel contabilista e até é o meu consultor financeiro. Riu ainda mais, dando uma leve pancada no ombro do contabilista. Sabes, eu sabia que ele iria comentar o gasto que eu tive nesta sinigela prenda. Sempre trabalho. Relaxa, André, relaxa. André, então, relaxou enquanto observava o casal a afastar-se, sem retirar o olhar da bela alemã que curiosamente lhe retribuía o olhar. O ar ficara inundado da fragrância do perfume de Nádia. Era como se os longos cabelos negros dela ficassem para trás a esvoaçar, assegurando-lhe mais alguns segundos de presença. André sentia-se louco, inebriado, como nunca antes tinha sentido. Que mulher divinal. Pensava enquanto sentia a fragrância. É como se os olhos dela ainda me olhassem. É como se sentisse os cabelos dela nas minhas mãos. E aquele toque, aquela pele. O jantar volante iniciava serviço. Enquanto os convivas ouviam composições de Rachmaninoff ou Chopin serem brilhantemente tocadas no piano ao centro da sala, rapidamente todos iam recebendo a sua cota-parte de um arroz de maçã e amêndoas que acompanhavam umas tiras de vitela preparadas ao estilo mediterrâneo. Nada havia sido deixado ao acaso e até uma versão vegetariana se encontrava disponível aos seus partidários, que viam a vitela substituída por espargos assados com alho em óleo de coentros. Os serventes, à medida que iam passando, perguntavam matzot aos convivas, apresentando um tosco pão ázimo tão simbólico das festividades judaicas de Pesach. E lá iam, conviva a conviva, convidado a convidado, servindo o tosco pão ázimo.
Ditava a boa educação que o aceitassem, ainda que uma grande parte nem entendesse o seu significado inerente. Muitos destes faziam o que podiam para esconder uma cara feia ao provar o amargo pão sem fermento nem sal. Não sou judeu, de todo. Sou apaixonado pela cultura judaica. Explicava Santiago a quem o queria ouvir. Hag ha-matzot. Exclamou levantando um pequeno pão ázimo. Como? É típico na Páscoa judaica e não podia faltar hoje como não faltou nos últimos 43 anos. É tradição do meu avô e assim vai continuar pelos anos que ele devia. Hag ha-matzot. Gradualmente, enquanto os convivas iam terminando o seu repasto, sempre atentamente regados a um bom vinho alentejano, os grupos iam se formando debatendo temas comuns ou falando de trivialidades sociais. Nádia estava notoriamente aborrecida com o tema do seu grupo, claramente liderado pelo Visconde. Louvada seja a franca maçonaria, dissertava em clara cumplicidade com os demais. que nos torna irmãos e honra os grandes pensadores humanistas que, enxergando a essência do ser humano, alarga a condição. Por pouco Nádia não deixava escapar um bocejo que escondeu prontamente, virando a cabeça para fora do grupo. Se ela soubesse antes, tinha forçado o bocejo ainda mais rápido, já que ao virar fez com que o seu olhar se cruzasse com o olhar de André, que o observava de longe, fingindo encaixar num pequeno grupo cujo intuito era pouco mais abrangente do que comer e comentar a excelsa culinária e profissionalismo do catering. Pois, claro, Quirino, claro. Eu sei, em tempos outrora, ser maçom era para pouco. Podia ela ouvir Santiago continuar entretido com os seus amigos. Privilegiada, burguesa, absolutista, capitalista, que deixara do lado a lembrança de tudo como André sentiu-se a viajar mentalmente até Nádia. Era como se estivesse ao lado dela e sorriu-lhe inocentemente à distância, enquanto sentia um arrepio que lhe percorria a cervical. Por seu lado, Nádia sorria-lhe de volta, numa candura que o fazia sentir-se derreter por dentro, enquanto tomava leves golos no seu vinho maduro que lhe acentuava a cor vermelha dos lábios. São simples trabalhadores braçais, pedreiros, que eram bons no que faziam, cúmplices na devoção um pelo outro. E sim, nós continuávamos a crescer. Irmão Quirino, só um momento. Nádia? Perguntava ao Visconde para fazer uma pausa e controlar com a sua mão esquerda a atenção de Nádia, puxando-a levemente. Nádia quase se assustou com o leve puxão de tão distante que estava. Parecia que o gavião tinha agarrado o rato fugidio. E como bom rato que se finge de morto, Nádia limitou-se a sorrir para Santiago, sossegando-o e virando-se ainda mais para ele, não sem lançar um último olhar de soslaio a André. As rosas vermelhas estavam a fechar o aro de pétalas. Agora que era noite, André, charmoso como era, tivera dificuldades em deixar o salão para estar só. Algumas convidadas tinham feito uma espécie de cerco subtil e tentavam tirar todas as informações dele, o que fazia, quem era, de onde vinha. Dir-se-ia que a beleza não chegava, se calhar procuravam mais um milionário. Mas de facto André era muito concorrido. Mas finalmente, agora, ele já estava no jardim que tanto gostava. As rosas vermelhas estavam a fechar o aro de pétalas. Estas flores lembram-me de Nádia. Pensava enquanto tocava levemente as pétalas de uma rosa. São belas, delicadas, até frágeis. Pensava enquanto tocava levemente as pétalas de uma rosa. Ao mesmo tempo defendem-se com os seus espinhos, tornando-se inatingíveis.
e possuem um quê de selvagem. Pode moê-la. Com cuidado, arrancou uma pétala vermelha e sentiu a suavidade entre os seus dedos, sem resistir a traçar comparações com a pele que sentira ao cumprimentar a alemã. Poda, que estou eu para aqui a pensar. André amarfanhou a pétala com a mão em punho. Como posso eu ter ficado assim de repente? Isto é ilógico. Ganha juízo, ela já nem se lembra de ti. É belo este jardim sobre esta lua. Soou uma voz melodiosa nas costas de André e ele reconheceu-a, ainda não querendo acreditar nos seus ouvidos. E a luz da lua está tão linda. Não acha? Senhorita Nádia? Disse ele, voltando-se lentamente com medo de ser apenas a sua imaginação a pregar-lhe uma partida de mau gosto. Confesso que as rosas vermelhas são também as minhas preferidas. André, certo? Lá estava ela, magnífica entre as rosas do jardim. Não, eu quero dizer sim, André, certo? Gaguejou André, recompondo-se, não conseguindo esconder um involuntário movimento de arranjar o laço para se sentir mais apresentável. Isso deve apertar. Ela sorriu ao ver a expressão confusa de André. Fala do laço, desse laço que tem aí. Ah, sim. Não estou habituado a estas coisas finas. Deve ser a primeira vez que visto um smoking, se calhar. E sim, trabalho aqui, mesmo naquele escritório, ali em cima. André apontou para o terceiro andar de uma das torres que ladeava a mansão. Ah, então vamos ver-nos algumas vezes, certamente. O sorriso de Nádia era genuíno e provocou um largo sorriso de volta em André. Estou aqui hospedada por uns tempos. O meu pai é um amigo do Sr. Santiago Fredon Mendoza, que foi-me recomendado a esta estadia em Portugal para descansar, sabe? Bom, está que a Nádia é estrangeira, certo? Mas fala bem português. Bem, eu sou da Alemanha, mas gosto de me considerar portuguesa como o meu pai. Desde muito nova falávamos a língua portuguesa lá em casa. Por mim, Portugal era a minha casa e as férias eram sempre na Alemanha. Nádia começou a caminhar, convidando André a fazer o mesmo ao seu lado, e este não se fez rogado. Jesus, hate me, break me, let me feel as hurt as he, push me, crush me, but promise me you'll never let us go. Hate me, break me, then save me, push me, crush me, then save me. Conversaram, trocaram impressões sobre a recente chegada de Nádia, dos sítios preferidos dela em Portugal. Falaram da mansão, das rosas, dos lírios, das tulipas. E quando chegaram à cripta central, André explicou que se tratava apenas de uma construção artística que nem tinha nada dentro. Contou-lhe que servia apenas para mostrar a grandiosidade da herdade e o seu símbolo no centro. Riram juntos. Trocaram olhares cúmplices, esqueceram-se onde estavam. Esqueceram-se que estavam naquela requintada festa, até serem acordados pelo alvoroço dos convivas que pareciam, repentinamente, estar a inundar os jardins, carregando as taças de champanhe e olhando para cima. De princípio, ambos pensaram que vinham partilhar da fantástica lua brilhante, porém o súbito ribombar explosivo de fogos de artifício no ar explicaram esta invasão dos jardins. À primeira explosão colorida, Nádia saltou em susto. Desequilibrou-se de cima dos seus saltos altos finos e André, com reflexos felinos, amparou-lhe a queda, segurando-a com cuidado. Ainda que vigorosamente, impedindo-a de cair. Ali, aquele momento,
pareceu uma eternidade. Os corpos ficaram juntos, a respiração susteve-se em ambos e os rostos ficaram a um par de centímetros, olhos nos olhos. Amo-a tanto. Pensou André, desesperadamente, enquanto no sistema de som exterior começava a tocar uma valsa anunciando a abertura do baile. Era a segunda valsa de Shostakovich e parecia que os embalava em Allegretto alla marcia. Fitaram-se e muito lentamente afastaram-se em silêncio durante toda a restante da valsa. Ali, simplesmente olhando-se. Sempre sem deixarem de se olhar, como se decorassem cada centímetro do corpo um do outro. As linhas vigorosas do queixo de André, visitadas por leves patilhas que se uniam ao cabelo castanho escuro e curto de aspecto militar, e os seus olhos azuis sinceros que não largavam os olhos verdes e brilhantes de Nádia. Os lábios carnudos da alemã, sobressaídos pelo batom vermelho, tremiam como se puxassem todo o peso da cabeça para a frente. A pele, branca, límpida, como se fosse uma estátua grega. É melhor eu subir. Avisou ela em voz muito fraca, assim que a valsa dava as suas últimas notas. André limitou-se a assentir com a cabeça, quase sem respirar, e de forma quase ausente tentou manter a mesma posição enquanto a observava a afastar. Fora um leve toque de mãos. Foi tudo quanto bastou. Mário Portela apresenta a versão podcast narrativa de Envelope Amarelo.